Olá, tudo bem com você? Dando continuidade ao nosso assunto de Setembro Amarelo, sendo um mês dedicado à prevenção do suicídio, nós vamos conversar hoje sobre um tema extremamente importante, isto é, depressão. Como é que nós podemos, de fato, ajudar alguém que tem depressão? Só relembrando um pouquinho o suicídio, essa campanha teve início aqui no Brasil no ano de 2015, exatamente porque, segundo a Organização Mundial da Saúde, cerca de 12 mil suicídios são registrados todos os anos aqui no Brasil. Sem contar os números que acabam não sendo registrados como suicídio. No mundo inteiro, 1 milhão de pessoas se suicidam. Então, falaremos sobre como ajudar alguém que está com depressão. Eu acredito que talvez você conheça alguém que esteja em depressão ou você mesmo está com depressão. A depressão é uma doença, é um transtorno neuropsiquiátrico que tem diversas causas. A depressão é uma doença multifatorial. Hoje a ciência acredita que a depressão ela tem como base aí 5 fatores causais. Primeiro, genética. Pois é, a genética influencia muito na depressão. Segundo, substâncias e comportamentos tóxicos. Terceiro, eventos de estresse ao longo da vida. Quarto, alterações cerebrais. E quinto, personalidade, alguns padrões de pensamentos e também padrões de crenças. O ser humano, ele não percebe com tanta facilidade os sinais que o próprio corpo dá. Porque veja, começa normalmente com uma ansiedade um pouco mais aumentada, ainda não é nem um transtorno de ansiedade, é um comportamento ansioso. Depois, começa a ter um aumento do seu estresse. Depois, ansiedade mais estresse que começa a gerar uma certa angústia, medos e até fobias. Depois, se parte para sentimentos depressivos, sentimentos de menos-valia, até chegar na depressão e, em vários casos, pensamentos suicidas e até mesmo tentativa de suicídio. É a pessoa pedindo socorro. Se você tem depressão ou conhece alguém com depressão, primeira coisa, a culpa não é sua e você não está sozinho. Segundo a Organização Mundial da Saúde, já são mais de 322 milhões de pessoas no mundo inteiro com depressão. O Brasil é o país com maior casos na América Latina. 5,8% dos brasileiros têm depressão. Isso equivale a 12 milhões de pessoas. Apenas 1/3 destas recebem tratamento adequado, um tratamento multiprofissional. E aqui, a base inicial do tratamento é medicação e psicoterapia cognitivo-comportamental, a linha teórica mais indicada para o tratamento contra a depressão. Outra coisa, muitas pessoas têm dúvidas, então, em como ajudar alguém que tem depressão. E eu vou dar algumas dicas para vocês. São 7 dicas que eu darei a partir de agora. Primeira dica, se informe. Se você está ajudando alguém que tem depressão ou se você está nesse processo, é importante você se informar, obviamente, pelos meios legais. Porque quanto mais informações e conhecimentos, melhor. O que é sintoma? Qual é o ciclo da depressão? Depressão é diferente de tristeza? Quais são as abordagens, os tratamentos? Quanto mais informações, melhor compreendemos a depressão e a pessoa que está dentro desse quadro. E aí é muito mais fácil empatizar, se colocar no lugar da pessoa. Segunda dica, ouça sem julgamentos. Pois é muito comum julgarmos as pessoas e a pessoa que está com depressão, ela já está com a sua autocrítica extremamente elevada, muito intensa. E aí ela mesma já está se julgando o tempo todo de forma ferrenha. Ela mesma é crítica de si. Por isso, se você quer ajudar, ouça sem julgamento. E por mais que você não concorde talvez com o ponto de vista da pessoa que tem depressão, não julgue e não tente resolver o problema. Não ofereça a solução. Pare de ficar falando, mas pense isso, pense aquilo. Isso não resolve no primeiro momento. Essa pessoa ela está com uma dificuldade muito grande numa área do cérebro específica que é aqui no pré-frontal, que é a área de tomada de decisão e a área de resolução de problemas. Uma solução muitas vezes simples para você, para um indivíduo que está num quadro de depressão, parece ser uma montanha intransponível. Terceiro, entender o tratamento. Muitas pessoas não entendem o tratamento contra a depressão. Saber que muitas vezes a medicação, a dosagem, o tipo de medicação, ele leva um tempo para começar a fazer efeito.
Portanto, você precisa entender que nem sempre vai ser na primeira semana, na segunda semana ou mesmo no terceiro mês. Às vezes precisa trocar a medicação, às vezes tem efeitos colaterais nesse tratamento, às vezes o indivíduo vai apresentar excesso de sono, falta de sono, excesso de apetite ou falta de apetite, baixa da libido. Muitas vezes a pessoa também não entende a própria psicoterapia, porque a psicoterapia também tem um tempo para apresentar resultados e nós não podemos ter expectativas irreais. Então entenda o tratamento não é fácil, mas sim, tem jeito. Quarta dica, ajude ativamente. Oferecer auxílio de forma ativa é extremamente importante e faz toda a diferença. Não basta simplesmente dizer, olha, estou aqui para o que der e vier, se você precisar de ajuda, me ligue, me fale, me avise. Não resolve. A pessoa dificilmente vai te pedir ajuda. E por quê? Porque ela não tem nem mesmo energia e às vezes ela tem vergonha de pedir ajuda. Ela tem falta de motivação. Às vezes a interação social está rebaixada e é muito comum a interação social rebaixada, é um dos sintomas de quem tem depressão. Seja, portanto, ativo, ofereça ativamente a possibilidade de resolver alguma coisa, de fazer tarefas. E aqui estamos falando de coisas simples. Sabe, buscar filho na escola, fazer alguma atividade em casa, limpar alguma coisa, lavar uma roupa, arrumar a casa, são coisas muito simples. A questão é que esta pessoa não está preparada para fazer essas atividades, sobretudo no início do tratamento, porque é uma fase de adaptação. Não é que você vai fazer tudo pela pessoa, mas naquele momento ela está precisando de ajuda. Porque a pessoa que está com depressão, como eu disse, no início do tratamento de forma especial, ela não tem capacidade de organização cognitiva. Ela pode esquecer de coisas essenciais. Portanto, fica a dica. Quinto, a personalidade da pessoa é uma coisa, mas a pessoa, ela não é a depressão. Por isso, não julgue a pessoa porque ela não é uma depressiva. É uma pessoa que tem a sua personalidade e ela está passando por um quadro de depressão. Ela não é depressiva. Ela nem sempre foi assim. Ela está passando por um quadro de depressão. E isso não é a identidade dela, mas é simplesmente um quadro, uma doença que ela está passando como qualquer outra doença e talvez até você mesmo poderia estar passando. A pessoa não é preguiçosa, ela não é relaxada, ela não é desleixada, ela não é pessimista. Ela está, talvez, por conta do quadro. Sexta dica, evite culpar. Evite culpar. A pessoa que está num quadro de depressão, ela já se autoculpa demais. E é muito comum a tendência, depois de um tempo do tratamento, por exemplo, 2, 3 meses, quem está perto quer o melhor e quer que as coisas se resolvam rapidamente. E talvez comece a culpar a pessoa. Não faça isso. Quantas vezes, quando a terapêutica é um pouco mais lenta, as pessoas que estão passando por esse processo, ela já se sente culpada porque não está melhorando. Talvez ela conheça alguém que passou pelo processo, melhorou e ela não está melhorando ainda. E ela mesmo então já se culpa. E talvez quem está perto pode acreditar que ela está fazendo o corpo mole, que não está se esforçando suficientemente. Portanto, valorize aquela pessoa que está passando pelo processo. Valorize cada ponto, cada superação que ela fizer. O que é mais comum em pessoas que estão neste quadro de depressão é falta de energia, é falta de motivação, é falta de execução. É natural que em alguns casos a pessoa demora um pouco mais, a medicação demora um pouco mais para fazer efeito e a psicoterapia também. E não culpe, porque a pessoa já está se sentindo culpada. Evite também você se autoculpar. Talvez você está perto e você fala, puxa, eu acho que eu não estou fazendo o suficiente, acho que não estou ajudando o suficiente. Não se culpe também. Perceba que você está fazendo melhor e a pessoa está fazendo melhor, vai dar certo. Vai dar certo. Fique tranquilo, acredite na terapêutica, faça o melhor possível, preste atenção na alimentação, preste atenção na rotina, é preciso que haja ativação para esta pessoa. Cada quadro depressivo, ele tem suas particularidades, ele tem sua gravidade, ele tem um tempo de duração e a psique e a própria fisiologia humana também são todos diferentes. Portanto, não se culpe, nem culpe a pessoa. Sétima e última dica. Instile esperança.
Isto é, a desesperança é um sintoma que também é muito comum num quadro de um depressivo, de uma pessoa que está passando por um processo de depressão. Portanto, existe uma saída. Esta saída é o tratamento. E o tratamento, se já foi iniciado, ótimo! Vocês já deram o primeiro passo. Instile esperança. Faça com que a pessoa acredite. Porque se ela acreditar, inclusive a medicação vai fazer um efeito muito mais rápido, o sistema imunológico dela vai progredir. Eu disse que ia dar 7 dicas, vou dar uma dica plus. Mas essa dica é para você que talvez está cuidando, está ajudando alguém. Se você perceber que você está se sentindo muito pesado, se essa atividade está mexendo com você, se o ato de cuidar de alguém está mexendo também com as suas emoções, sobretudo num quadro que é duradouro, você, cuidador, pode estar precisando de ajuda. Você pode estar mais cansado que o comum, mais triste, até desmotivado. Você pode talvez acreditar que você não está sendo efetivo. Busque ajuda psicológica. É preciso que exista um balanço entre cuidar do outro e cuidar de si mesmo. Porque se você só pensar no outro, você pode entrar num processo de esgotamento e desenvolver um tipo de burnout, de esgotamento total. E aí você e a pessoa que está passando pelo processo sairá prejudicada. Obviamente, pense na pessoa que está ajudando, mas pense em você mesma também, ou mesmo. Equilibre a balança no cuidado do outro e no cuidado de si mesmo. Espero que você aproveite essas dicas, faça um pedido, compartilhe esse vídeo. Puxa, quantas pessoas talvez estejam precisando escutar essas dicas, sobretudo neste mês do Setembro Amarelo. Conte sempre comigo, aqui seu amigo César Fialho, e até uma próxima oportunidade.